receber agora o Paulo Amarante, figura referência nesse país na questão da saúde mental. Sempre um prazer muito grande. Você chega aqui, eu já até melhoro o meu estado de saúde mental, viu, querido Paulo Amarante? A gente vai conversar do 7º congresso que o Paulo participou. O congresso... como é que é o nome do congresso, meu Deus? Está aqui na minha frente. De drogas, né? De consumo de drogas. O Paulo Amarante vai explicar para a gente. Olha, para quem não conhece, Paulo Amarante capixaba, natural de Colatina, especializou-se em psiquiatria, se tornou um dos pioneiros do movimento brasileiro de reforma psiquiátrica, foi presidente nacional do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS, e do qual foi editor da revista Saúde em Debate, mais muitas outras atribuições. É um currículo enorme. Eu vou ficar por aqui, meu querido Paulo Amarante. Obrigado, viu, por estar aqui conosco. Vamos começar falando desse congresso, desse debate que você acabou de produzir e formular novas questões para a questão dos, enfim, dependentes químicos, né? Dentre outras coisas. Paulo Amarante, seja bem-vindo. Bom dia, Gustavo Conde. É um prazer também para mim, é sempre uma alegria poder participar, né? Já fizemos várias discussões esse ano. É muito bom. Quero primeiro agradecer, cumprimentar o seu enorme público e falar realmente desse seminário que a gente fez, né, que é o 7º seminário. Vou dar uma visão geral para a gente também poder debater outros temas. Mas em 2017 nós criamos esse seminário chamado A Epidemia das Drogas Psiquiátricas, que nós queríamos chamar a atenção para que existe toda uma política antiproibicionista, de repressão, de guerra ao tráfico, guerra às drogas. Você estava falando com Tardelli sobre isso, como isso marcou a nossa sociedade, né? Essa discussão da política proibicionista que enche as prisões de pessoas pobres, negras em geral, é muito mais uma guerra a determinados segmentos sociais do que efetivamente um combate ao uso de substâncias ilegais, etc. Por outro lado, a psiquiatria é uma das maiores produtoras de uso de drogas. A alta medicalização, a patologização que a gente chama da vida social, tudo está virando patologia. Uma criança inquieta, uma pessoa insone, uma pessoa desesperada pelas condições políticas, conjunturais, falta de perspectiva, a desvalorização do humano que nós estamos vendo nas políticas neoliberais, né, cada vez mais agressivas com a independência, com a autonomia, etc., com a diversidade, e, por outro lado, estão sendo medicados, patologizados e medicados. Hoje, um dos grandes problemas internacionais no campo da saúde pública é o alto número de pessoas tomando droga psiquiátrica para o resto da vida. Absolutamente off-label, contraindicado pelos próprios, as bulas, embora politicamente os laboratórios fazem um trabalho contrário. Eles indicam, sugerem, financiam, apoiam essa hipermedicação, essa medicação excessiva, irracional. Por outro lado, formalmente, eles avisam que a droga não pode ser usada por muito tempo. Então, nós, há 7 anos atrás, com um jornalista norte-americano que percebeu como as políticas de mercado estavam entrando no campo da produção de medicamentos. Que uma coisa é produzir medicamentos para a política de saúde, e a outra é produzir medicamentos para uma política de mercado. Aí, a última entrevista que eu dei, eu falo isso. Eu li uma diretora, uma CEO aí de uma indústria farmacêutica dizendo: eu quero vender meus medicamentos como eu vendo goma de mascar, como se vende goma de mascar. E não pode ser a mesma racionalidade. Então, nós estamos vendo. E esse jornalista, que é o Robert Whittaker, premiado, ganhou 2 prêmios de literatura, de livros de origem científica sobre ciência. Um deles é o Loucos na América, Loucura na América, que ele mostra o assombroso crescimento de diagnóstico e de uso de medicamentos, as graves consequências sociais, políticas disso. As pessoas estão perdendo autonomia na medida em que... E o faturamento da indústria, né? E o grande faturamento, segunda indústria, depois da bélica,
né, a faturar, e fundamentalmente hoje com os medicamentos psiquiátricos. E, por outro lado, ele ganha um outro prêmio com um livro chamado Anatomia de uma Epidemia. Então, ele faz uma genealogia, ele chamou de anatomia da epidemia, para chamar a atenção no campo da medicina, mas de como esse processo é construído objetivamente, com esse interesse, né? Então, anatomia. E agora escreveu um último livro, que ele ainda não está traduzido, esse último nós traduzimos no Brasil, só vou falar desse livro, que chama Psiquiatria sob Influência e Corrupção Institucional. Então, é um livro muito sério, muito grave. Está sendo traduzido agora? Então, esse livro está traduzindo 2 partes dele, que estão sendo publicadas em breve. Era para ter sido lançado no seminário que foi no início de novembro, mas nós não tivemos condição, existe muito problema de gráfica, depois da pandemia as coisas ficaram mais difíceis, mas em breve, esse livro vai sair. Vamos ficar atento, o Paulo Amarante vai voltar aqui mais vezes também, estou tentando convencer ele a vir toda semana aqui, vamos ver se vai dar certo. Você tava na Suécia agora, há pouco tempo também? Estava na Europa, né? Dinamarca. Você estava lá que foi o seminário? Não, lá foi uma outra coisa. O seminário foi aqui na Fiocruz, na Fundação Oswaldo Cruz. Tivemos auditório de 300 pessoas lotado, mais de 1.800 pessoas assistindo online, traduzido simultaneamente para espanhol, inglês e português e libras, né? Tivemos um seminário muito potente. Na Dinamarca, nós fizemos um encontro internacional dessa rede, dessa comunidade do MED, né, do Loucura na América, que o Robert criou. E esse primeiro site, esse primeiro website, deu origem a vários sites no mundo inteiro. O segundo mais importante, de acordo com o próprio MED na América, é o brasileiro, tem mais número de associados, publicações, etc. Vai ter MED em Itália, MED em vários, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Índia, Canadá, e etc, etc. Nós fizemos uma reunião desses grupos, né, discutindo fundamentalmente o problema da hipermedicação e da necessidade de retirada de medicamentos. Muitos pacientes hoje procuram médico, psiquiatra, pedindo para tirar o medicamento, porque eles veem os efeitos colaterais, e, em geral, os profissionais aprenderam a prescrever, mas não aprenderam a retirar. Desmamar, né? A gente usa também esse termo. Olha, o pessoal está curtindo muito aqui sua presença, Amarante. Aproveitem para fazer perguntas aqui que eu posso trazer para o Amarante aqui. Vocês que sempre que quiseram perguntar algo relacionado a isso, a questão da medicação, aproveitem. Agora a gente tem um tempo ainda aqui importante. Eu vou lembrar, vou até trazer já esse comentário aqui para você, meu querido Paulo, que é o seguinte: Amabile Maria Pandori. Parabéns, Paulo. Vivo isso com muita preocupação na minha especialidade geriatria. Eu recebi há um tempo atrás o sociólogo português Boaventura Sousa Santos e a gente falava da OMS e ele destacou o seguinte: a OMS foi capturada pela Fundação Bill e Melinda Gates e ele se lamentava por isso. Eu estou dizendo isso para te perguntar se a OMS se posiciona, Organização Mundial de Saúde, com relação a essa hipermedicalização que transcorre, creio eu, no mundo todo, com algumas exceções, né? Infelizmente, eu não conheço, assim, nesse nível, a análise que o Boaventura faz, que é uma pessoa que estuda instituições, mas certamente há alguns anos eu venho chamando atenção para uma certa atuação, tanto da Organização Pan-Americana quanto da Mundial de Saúde, nesse processo de patologização, fazendo pesquisas, estimulando pesquisas que transformam a experiência, por exemplo, do sofrimento humano em sofrimento mental, que é um conceito absolutamente metafórico, né? Porque essa divisão que nós criticamos de mente e corpo, homem, natureza, etc., acaba sendo como se tivesse sofrimento mental, e isso, ao ser traduzido com sofrimento mental, você imediatamente chama a ideia de doença, de transtorno, e tem aumentado. Então, com certo aval e com uma certa participação
consciente da OMS, e isso foi dito também pelo Daniel Purias, que é um médico da Letônia, eu não sei se é da Letônia, da Lituânia, é lituano, que foi diretor nacional de direitos humanos da ONU, né? Como existe um processo, por exemplo, de aumentar, de estimular essa ideia de que todo o sofrimento, o mal-estar social, entendendo que em quadros de guerra, de conflito, de miséria, de desemprego, as pessoas sofrem e isso é ressignificado como transtorno. E a própria OMS estimula pesquisas que fazem isso. Então, a primeira coisa, você não pergunta como é que você vive numa favela tomada pelo tráfico, oprimida pela milícia, né? Oprimida pelas políticas de necropolítica do Estado, de extermínio, de exclusão, etc. Você vai perguntar como é que está a saúde mental da pessoa. Você retirou de um contexto político e botou que é individual. Então, eu tenho um problema, e isso está sendo muito eficazmente sendo aplicado pelas associações psiquiátricas, pelas instituições psiquiátricas, pela grande mídia, que está sempre estimulando. Vocês estavam falando dos grandes jornais, eu me lembro, sempre escrevi isso. O caderno de saúde do JB ou do Globo, na verdade, era um caderno de doença. Né? Não falava em saúde, era sempre essa coisa de como aí você estimula. Você tem se sentido só? Você acha que querem te fazer mal? Você tem preocupação com o futuro? Você chora, às vezes, motivadamente, né? E as pessoas respondem, e um conjunto dessas questões, 5 ou 6 perguntas positivas, indicam o transtorno mental. Ora, indicam uma miséria de vida, uma vida oprimida, uma vida sem perspectiva. Isso não é uma questão individual. Então, eu acho a grande questão dessa postura, dessa tendência que se leva na psiquiatria, na saúde mental, de uma maneira geral, é essa, é de retirar o sofrimento de um contexto mais amplo, que é econômico, que é social, que é político, que é de opressão, de dominação, etc., etc., para a mulher de patriarcado, para os negros de racismo e tudo mais. Paulo Amarante aqui no 11 News. Eu queria te perguntar sobre o fentanil, que é uma droga, quer dizer, é uma outra vertente dessa questão, que é uma droga. Eu estava lendo que mais de 80 mil pessoas estão morrendo por ano pelo vício dessa droga nos Estados Unidos. Vocês chegaram a discutir essa droga em especial? Nesse seminário, não. É um dos grandes problemas, né, que nós temos, o uso do fentanil, a alta prescrição, alta prescrição por profissionais e autoprescrição, né, e uma ausência de medidas por parte da indústria, por parte das políticas públicas, de como lidar com isso. Eu queria aproveitar para dizer, nesse seminário, a gente discutiu fundamentalmente a existência, Gustavo, de alternativas a esse modelo de patologização e medicalização. As pessoas não sabem, as pessoas estão aprendendo que problema mental se trata, primeiro, que é um problema biomédico, o que é uma fraude. Eu posso dizer que é uma fraude, não é só um erro, não, é uma fraude. A psiquiatria não conseguiu demonstrar nenhum marcador biológico de nenhum transtorno. Essa coisa de que a serotonina aumentada, diminuída, recaptação e outras, dopamina, não há nenhuma comprovação. Isso foi dito pelo diretor do Instituto Nacional de Saúde Mental, Thomas Insel, dos Estados Unidos, foi dito pelo Daniel Pura, foi dito pela Joana Malcriff, professora de psiquiatria da Universidade de Londres. Bem, uma série de outras pessoas importantíssimas têm falado isso. É uma farsa, né? E eu digo é uma fraude dizer que é um transtorno biomédico. Segundo, que esse transtorno se trata, já que ele é biomédico, com substâncias que corrigem os neurotransmissores. Você descola, então, do mundo, da vida, da história, esse sofrimento. E terceiro, que as pessoas não sabem que existe forma de tratamento. Desde das psicoterapias que foram atacadas pela indústria farmacêutica, a psicanálise, dizendo psicanálise, o divã não cura a depressão, né? Descaracterizando, dizendo que isso
Há pouco tempo, a Pasternak mesmo, dizendo que isso tudo é mito, que a psicanálise é mito. E não, a psicanálise, o curandeirismo, entendeu? Não são charlatanismo, são formas de cuidado, cada um na sua cultura, dentro de suas perspectivas, etc. Não quero botar as duas no mesmo nível, são questões diferentes. Existe forma de tratamento. Esse foi o tema, né, que a gente discutiu. E o outro, depois eu falo mais, sobre os psicodélicos, né? Essa nova onda de interesse do psicodélico, para a qual nós convidamos o Siddhartha Ribeiro, neurocientista, biólogo, que fez uma excelente, belíssima discussão sobre a tendência de se usar agora psicodélicos no tratamento, no enfrentamento dos problemas pessoais. Não recreativamente. Não, também se falou do recreativo, né? Na medida em que, historicamente, todo o proibicionismo levou a aumento de consumo, levou a consequências mais graves, né, aos usuários. Mesma coisa que o aborto, você proíbe como se as pessoas não fossem fazer aborto nas clínicas clandestinas, sujeitas a mais variada forma de violência, de consequências, etc. Então, fundamentalmente, se falou da importância de, primeiro, reconhecer tanto a maconha medicinal, a canabidiol, etc., no seu efeito terapêutico, quanto da produção dessas substâncias por uma outra forma de compreensão de produção, que tanto a maconha medicinal, por exemplo, o Uruguai, eu estou indo para lá na semana que vem, quanto as outras substâncias psicodélicas, né, são utilizadas e cultivadas pelos próprios usuários ou por associações. Existem outras formas de controle social, de produção, que não passem pela padronização da indústria farmacêutica. De acordo, inclusive, com o Siddhartha, mas também com outros profissionais, o Luiz Toffoli, o Dennis Burgerman, que estudam, que pesquisam essas questões, existe uma estratégia da indústria farmacêutica que é isolar a substância mais importante, a substância que seria terapêutica. E essas substâncias psicodélicas são substâncias vivas. Elas interagem, né, de um chá que você toma a um cigarro que se fume, elas interagem com o sujeito. Por isso, elas são utilizadas, o Krenak dizia isso, o branco que vai lá tomar um ayahuasca, ele só toma ayahuasca, ele pode ter algum efeito, mas ele não encontra com os espíritos da floresta. Isso tem um significado diferente, porque é dentro de um contexto social, cultural. Esses foram os dois grandes temas que nós discutimos. Krenak, o novo imortal da Academia Brasileira de Direito. Imortal. O Amarante, só lembrar aqui que a Pasternak publicou aquele livro assim, meio que atacando a psicanálise de uma maneira assim, não muito consistente. Ela tinha interesses diretos, né? Porque tinha ligação com uma grande farmacêutica. Esse que é o problema, talvez, hoje, nesse universo das medicalizações, é o problema econômico, financeiro, sedução do profissional. E aí a pergunta que eu queria te fazer como é que está a comunidade? Quer dizer, você citou vários pesquisadores, psiquiatras também, autores, né? Estrangeiros, brasileiros, mas ainda é uma minoria que tem essa consciência da hipermedicalização. É um debate ainda muito árduo para vocês. Como é que está isso? Como é que está essa cena? É uma minoria. Primeiro, assim, esse trabalho que o Robert fez, nós vamos publicar aqui ele em breve. Nos Estados Unidos, ele conseguiu autorização, assim como a Márcia Angel, uma médica também lá do Johns Hopkins, do Senado, entraram nas contas das indústrias farmacêuticas para saber o quanto que eles financiavam pesquisas. Então, você financia uma pesquisa sobre a importância de uso de medicamento dentro de uma instituição pública, o que é absolutamente antiético, né? A indústria farmacêutica deveria contribuir, por exemplo, para um fundo de pesquisas, mas não diretamente a um grupo de pesquisa, a um laboratório público. Aí você quer saber se esse antidepressivo é melhor do que o anterior, etc. Isso claramente já induz a resultados. A gente pode supor, toda forma de presente, de doação, ela pressupõe uma retribuição, consciente ou inconsciente. Mas o Robert mostra muito mais do que isso.
ele mostra que os pesquisadores recebem altas verbas diretamente nas suas contas pessoais. Então, ele dá, Conde, os nomes e os valores. Tem um psiquiatra recebeu de um laboratório $1 milhão e 200 mil dólares. $1 milhão e 200 mil dólares. Isso foi tentado justificar como consultoria, como trabalho prestado. $1 milhão e 200 mil dólares não tem outra palavra que explique que não seja corrupção institucional. Quer dizer, de comprar resultados de pesquisa, etc. A Marcia Angel, A Verdade sobre os Laboratórios Farmacêuticos, ela mostra com detalhe como que isso é processado. Manuseio de informações clínicas, manipulação de resultados, etc. Então, esse é um grande problema. Então, esses são os grandes formadores de opinião, titulares de universidades, editores de revistas, que não deixam entrar nada que não seja do seu interesse e que publicam eles mesmos o que eles querem, né? Financiam congressos, etc. Esses são os grandes beneficiários dessa política. Por outro lado, tem o psiquiatra do dia a dia, que está no consultório, que está no ambulatório, que está no hospital, etc. Em geral, ele não sabe desse controle que os seus formadores de opinião estão recebendo, desses benefícios. Eles não sabem. Por outro lado, eles são beneficiados com convites para jantares, para ir a congressos, para participar, né, de outras formas de brinde, etc. Desde caixinha de medicamento com nome do medicamento, Memeri, com bala dentro, né, que isso me impressionou. Brinde. Muito, com brindezinhos. É brinde. Né? E a outra questão, acho que a última, assim, é que hoje as associações psiquiátricas, elas assumiram um poder, né? São as mesmas pessoas que criticam aí os nossos movimentos, etc., libertários, mas eles dominam a formação psiquiátrica. Então, você não pode fazer uma residência em psiquiatria no Rio de Janeiro, no poder público, que você não tiver a aprovação deles lá. Né? Então, eles controlam a pauta, controlam a formação e não autorizam, por exemplo, que um psiquiatra faça uma residência multiprofissional junto Bom, Amarante, com psicólogos, toda essa questão, essa estrutura, superestrutura aí no mundo das farmacêuticas e dos profissionais da área de saúde mental, me parece muito parecida com os problemas que a gente tem também no jornalismo, que é isso que a gente estava acabando de falar aqui com o Roberto Tardelli. Quer dizer, eles dominam a informação, eles bancam as informações, né, que são financiadas, né, de favores, troca de favores, é isso, né? Lamentavelmente, imprensa livre, porque a imprensa livre poderia denunciar, como nós estamos fazendo aqui, essa questão da hipermedicalização aqui. Você não tem matérias nos grandes jornais sobre isso, né, Amarante? Não tem, né? Pelo contrário, tem matérias altamente favorecedoras. Então, agora, por exemplo, tem um grupo nos Estados Unidos fazendo uma vacina contra a depressão. Aí isso tem um espaço, né? Então, como é que você faz? Primeiro, essa ideia de que a depressão é causada por alguma substância, por algum defeito, por algum agente, né, patogênico, etc., que você pode prevenir. É uma redução, né, da complexidade que é a depressão. Você joga fora a psicanálise, a psicologia, a filosofia, as ciências sociais, humanas, a antropologia, a sociologia, as várias experiências de sofrimento, as várias experiências de dor que as comunidades têm nos seus lutos, nas suas passagens, nos seus rituais, nas suas faltas de possibilidades, né, de perspectivas. Tudo está ligado a uma ideia. Então, hoje, você fala, está aumentando o suicídio. Aí, a explicação da psiquiatria, nós temos que botar a clínica de prevenção de suicídio. Mas é como se fosse uma pessoa que tem algum problema individual. O que está aumentando? O que está acontecendo na sociedade que as pessoas não estão vendo mais valor em viver. E o Durkheim, já no começo do século, já dizia que o suicídio era social, né? Era um problema social. Mas está sendo, de novo, reduzido a algo de um defeito, de uma alteração humana. Em geral, diz, inclusive, que é genético, entendendo? Porque é hereditário.
O que é sedutor, e não por acaso é um discurso que é caro às extremas direitas pelo mundo. Desculpa, te exato. interrompi. Não, Pode completar. perfeito. E não é a ideia de que você encontra suicídios nas famílias que explicariam a hereditariedade. Primeiro, é muito difícil encontrar famílias que não têm história de suicídio, né? O suicídio acompanha a humanidade. Segundo, de fato, também o aprendizado da solução. Pessoas que têm uma experiência de suicídio influenciam na família esse comportamento, mas isso não significa hereditariedade. Então, tanto que a gente diz que é um contágio psicológico, né? Você vê a Faculdade de Medicina, há pouco tempo, da USP, teve alguns suicídios seguidos. Eles tiveram que fechar a faculdade, porque estava um tempo, ela foi suspensa as aulas, porque estava achando que estava contaminando, né? Porque parece ser a solução. Alguém que está sofrendo, que está deprimido, que está sem perspectivas, e vê naquela iniciativa uma solução a ser a solução definitiva. Isso não tem caráter de hereditariedade em hipótese alguma. Então, essa é a grande questão. A grande mídia, ela é financiada pela grande indústria farmacêutica, os grandes anunciantes, né? E ela, claro, ela produz. Existe a Márcia Angel, que eu falo sempre dela, porque ela é uma médica importantíssima, foi editora de uma revista científica. Ela começou a estudar casos de personalidades, influencers, artistas, que passaram aí, de repente, nos grandes programas de televisão, de auditório, aquele programa matinal, uma pessoa dizer que tinha transtorno obsessivo-compulsivo, o outro que tinha doença do pânico, o outro que tinha depressão mórbida. Começaram a usar. E ela começou a ver que essas pessoas eram também financiadas, né? Pessoas com uma certa crise na sua carreira, alguma dificuldade, alguma coisa, que passam a explicar que com 50 e tantos anos descobriu que tem um TDAH. O que é isso? Ela foi atriz, ela foi cantora, ela foi compositora, ela foi, né, produtora de tantas coisas e agora aparece e isso influencia a vida de milhares de pessoas. Eu lembrei agora da Letícia Sabatella, que é uma atriz que foi diagnosticada com autismo. Quer dizer, depois de passar uma vida inteira, descobriu agora. Isso pode, de fato, ser um diagnóstico correto, né? Mas ele pode estar embutido também nessa hoje lógica o aí que você espectro descreveu. autista, né, que foi uma ampliação do autismo para o espectro autista, então, um espectro esquizofrênico, qualquer pessoa com as suas características pode ser compreendidas dentro, já que o DSM, a classificação dos transtornos mentais, ele cresceu tanto que qualquer forma de comportamento pode ser incluído. Ou seja, em outras palavras, o próprio Alan Francis, que fez o DSM-4, que hoje é um sujeito crítico, arrependido, digamos assim, ele fala, nós ampliamos tanto o conceito de transtorno, de doença mental, que nós acabamos com o conceito de normalidade, de diversidade, de diferença. Claro. Então, o humano é diverso e viver é também sofrer, né? É também ter faltas, ter desejos, exatamente, ter privações, frustrações e tudo mais. Paulo Amarante, eu quero agradecer demais sua presença aqui, uma aula fantástica, o público aqui adora você tem que saber disso. E infelizmente não vai dar mais tempo, eu tenho que até perguntar da sua agenda, mas a gente vai conversando para você voltar aqui para a gente continuar esse debate tão importante. Então, né, serviço de utilidade pública, né, que a gente faz aqui falando das questões de saúde mental. Obrigado e uma excelente semana de trabalho para você, de viagens, que eu sei que você tem uma semana lotada de afazeres aí. Paulo Amarante. Obrigado, Conde. Olha, de 11 a 15 de dezembro tem a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental. É muito importante para todas as pessoas, todos os brasileiros e brasileiras saberem, porque é um momento de decisão política em que a sociedade constrói a pauta da saúde mental. Vamos dizer não à medicalização, às comunidades terapêuticas, à violência dos manicômios, etc.